Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos ver como aproximar um pouco da ideia que a derivada nos trazia lá no cálculo 1, agora para funções de várias variáveis. Lá no cálculo 1, quando nós estudamos derivadas, nós vimos que o conceito, a ideia central por trás do conceito de derivada é a noção de taxa de variação. Ou seja, é porque há movimento que nós precisamos desse objeto matemático chamado derivada. Derivada literalmente mede a taxa de variação, o quanto certa função, certa quantidade varia, qual é a velocidade dessa variação, o quão rápido ela varia, né? O quão rápido ela muda. O que nós queremos fazer aqui é trazer um pouco dessa interpretação da derivada enquanto taxa de variação para funções de várias variáveis. O que nós vamos fazer nesta videoaula está restrito a funções de duas variáveis, mas tudo isso pode ser facilmente generalizado para funções de mais do que duas variáveis, apenas introduzindo mais coordenadas. Não muda absolutamente nada, apenas por simplicidade vamos nos restringir a funções de duas variáveis. Então, suponha que nós tenhamos uma função f definida num certo domínio D, contido no R2, contido no plano, uma função com valores reais. E para a gente poder mentalizar, né, para podermos deixar a coisa um pouquinho mais concreta, vamos pensar que essa função seja uma função que descreva, por exemplo, a temperatura sobre uma placa metálica que é mapeada por esse conjunto D do plano. Então esse conjunto D, ele mapeia essa placa metálica de modo que cada ponto dentro do conjunto D representa um ponto dessa placa. Então a função f associa a cada ponto da placa a temperatura daquele ponto. E aí vamos fixar um ponto AB dentro desse conjunto D, ou seja, um ponto AB da placa, um ponto lá na placa que tem a sua temperatura, né? E nós vamos entender um pouco de como essa ideia da taxa de variação pode ser inserida aqui através da noção do que nós chamaremos de derivada direcional. Então, para isso, nós consideramos U um vetor, né, um vetor no plano, e esse vetor nós assumiremos como sendo unitário. Isso daqui é muito importante, gente. Esse vetor ele é unitário, ou seja, o tamanho dele é 1. Né? Isso significa, em outras palavras, né, esse vetor ser unitário significa que se esse vetor U tem como coordenadas, vamos chamar assim, o 1 e o 2, se 1 e o 1 e o 2 são as coordenadas do vetor U, então, se fizermos o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, se esse vetor é unitário, se o tamanho dele é 1, isso aqui tem que dar 1. Isso é o teorema de Pitágoras, né? Então, essa é a condição que a gente está assumindo para esse vetor, ou seja, ele sempre será unitário. Isso significa que quando a gente fala de derivada direcional, a gente não está interessado no vetor em si, mas apenas na direção que ele determina. É a direção do vetor o que importa. E então, se U é um vetor unitário, essa expressão, essa parametrização que a gente estava chamando aqui de alfa de t, ela descreve exatamente uma reta que passa pelo ponto AB. Então, se nós temos aqui, por exemplo, o ponto AB, né, e se representarmos o vetor U como um segmento orientado que parte do ponto AB, digamos que esse aqui seja o vetorzinho U, né, suponha que esse seja o vetor U, então o alfa de t descreve precisamente a reta que passa pelo ponto AB e que tem a direção do vetor U. Ou seja, estamos falando dessa linha reta aqui, que passa pelo ponto AB e tem a direção do vetor U. Essa linha reta aqui, para cada t real, alfa de t descreverá um ponto sobre essa linha reta. Claro, se eu faço t igual a zero,
Se eu faço t igual a zero, então essa parcela aqui vai zerar e alfa de zero, portanto, será igual a AB. É o que a gente está destacando aqui, ó. Alfa de zero é AB. Tá? Outra coisa que a gente pode destacar aqui. Então, se U é o 1, o 2, então esse alfa de t ele pode ser escrito assim. Esse U aqui é o 1, o 2. T vezes o vetor U1, U2, basta multiplicar t por cada uma das coordenadas, então vai ficar tu1, tu2, e a soma desse ponto AB com o vetor tu1, tu2 é feita simplesmente por somar coordenada a coordenada, ou seja, a alfa de t ela tem as seguintes funções coordenadas: a mais tu1, a mais tu1, b mais tu2. B mais tu2. Tá? Então, além de saber que alfa de t, alfa de 0 é 1, é AB, né? Alfa de 0 é o ponto AB, nós também, se calcularmos a derivada, né? Se calcularmos a derivada alfa' de t, derivar curva significa derivar coordenada a coordenada, né? Então é A mais Tu1', B mais Tu2'. Se fizermos isso, o que a gente vai encontrar vai ser, então, a derivada alfa' de t, primeira coordenada, derivada de A mais Tu1. Essa derivada aqui é considerando t como variável, né? A e o 1 são constantes, então essa derivada vai dar o 1. O 1, né? Então isso aqui vai ser o 1 e essa derivada vai ser o 2. Ou seja, a alfa' de t é o próprio vetor u, né? Para qualquer que seja t. Isso não deve nos surpreender pelo fato de que o vetor derivada ele descreve justamente o vetor tangente à curva. E, claro, essa curva ela tem a sua imagem representada por essa linha reta. Em cada ponto, o vetor tangente a essa curva terá a direção do vetor u, ou seja, de fato, na verdade, ele é igual ao vetor u. Então, isso aqui não deve ser algo surpreendente, é o que a gente esperava mesmo, que a derivada dessa curva fosse, no mínimo, paralela ao u, né? De fato, é igual ao u. Então, assim, desenhando um pouquinho mais aqui desse cenário, né? Então, para cada t real, a alfa de t representa um ponto sobre essa linha reta. E no t igual a zero, esse ponto é o ponto AB. Então, a gente considera t suficientemente pequeno, de modo que, para t suficientemente pequeno, a alfa de t esteja sobre essa linha reta, mas dentro do domínio D, dentro daquele domínio que mapeia aquela nossa placa que a gente está fixando aqui para deixar a coisa mais concreta, né? Então, para que esse alfa de t esteja dentro do domínio D, a gente não vai considerar qualquer valor de t real, a gente vai considerar valores de t pequenos, suficientemente pequenos, de modo que a gente esteja sempre aqui dentro do domínio D. Né? O que significa falar de derivada direcional? A gente vai chamar de derivada direcional dessa função f, definida nesse domínio aqui, na direção do vetor u. A gente vai dar o nome de derivada direcional à taxa de variação da f nesta direção. Ou seja, se eu considerar a função g de t dada por f de alfa de t, isso para t suficientemente pequeno, de modo que a alfa de t esteja dentro do domínio da f. Então, essa função g de t, ela representa justamente a f sobre os pontos da linha reta, sobre os pontos dessa linha reta, que é a linha reta determinada pelo vetor u. Né? O u é o vetor diretor dessa reta. Então, se g de t é essa função, eu vou chamar de derivada direcional da f na direção desse vetor u no ponto AB, a
taxa de variação dessa função g de t no ponto t igual a zero. No ponto t igual a zero. Então, a essa taxa de variação nós vamos chamar de derivada direcional. Quer dizer, é justamente a taxa de variação da função f ao longo dessa linha reta. Né? Então, vamos deixar isso mais preciso, né? Então, o que nós vamos chamar? O que nós vamos chamar de taxa de derivada direcional da f? A notação que a gente vai usar é essa daqui, derivada direcional da f na direção do vetor u, que é um vetor unitário, sempre um vetor unitário, isso é importante, aplicada no ponto AB. Então, a derivada direcional da f na direção do vetor u no ponto AB é a taxa de variação da f nesse ponto AB na direção do vetor u. Em outras palavras, isso aqui é pura e simplesmente a derivada dessa função g no zero. Né? Bom, a derivada, aqui, essa g, né, percebam que é uma função do cálculo 1, é uma função de R em R. Então, essa derivada aí, ela é expressa por um limite, né? É o limite para t tendendo a zero de g de t menos g de zero dividido por t menos zero, que é t. Bom, g é a composta, né, de f com a curva alfa, com a reta, né, alfa de t. Então, isso vai ser limite para t tendendo a zero de f de alfa de t menos f de alfa de zero dividido por t. Agora aqui a gente lembra quem é alfa de t, né? Vamos só voltar aqui para relembrar. Alfa de t é a mais tu1, b mais tu2. Então eu vou substituir isso também. Vamos ter limite para t tendendo a zero de f de a mais t mais tu1, b mais tu2, b mais tu2, menos f de alfa de zero. Alfa de zero é AB. Então, menos f de AB dividido por t. Essa é, portanto, a expressão que descreve, que define a derivada direcional da f no ponto AB na direção do vetor unitário u. Né? Essa derivada direcional é dada por esse limite e ela descreve justamente a taxa de variação de f no ponto AB na direção do vetor u. Né? A partir de f, né, a partir do ponto AB, a função f ela varia em todas as direções possíveis aqui dentro desse domínio D. Então nós queremos saber qual é a taxa de variação especificamente nessa direção, por isso o nome derivada direcional. Ok, vamos fazer um exemplo para a gente deixar isso, e deixando isso um pouco mais claro. Então, se eu tenho a função f de xy igual a x ao quadrado mais y, e vamos calcular a derivada direcional dessa função no ponto 1, 0, na direção do vetor u igual a 3 quintos, 4 quintos. Então, notem, um vetor aqui unitário. Né? Caso a gente tenha uma derivada direcional para calcular e o vetor que a gente tiver na mão não for unitário, então, para calcular a derivada direcional, a gente precisa tomar o versor desse vetor. O que é o versor de um vetor? Então, se V é um vetor, então o seu versor de V, né, é o vetor U dado por o vetor V dividido pelo módulo ou pela norma do vetor V. Ou seja, esse vetor aqui é unitário. Se eu calcular o módulo dele, vai dar 1. Né? Vai dar 1. E ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V.
Então, isso é o que nós chamamos de versor de um vetor. É o vetor que tem a mesma direção e mesmo sentido que aquele, porém tem módulo 1. Então, se o vetor que for dado aqui não for unitário, não tiver módulo 1, a gente toma o versor antes de calcular a derivada direcional. Beleza, então vamos calcular essa derivada direcional. Então, queremos calcular a derivada direcional dessa função f na direção do vetor u dado no ponto 1, 0. A definição que temos para essa derivada direcional é a seguinte. Esse é o limite para t tendendo a 0 da f, né, de a nesse caso é 1, mais t vezes u1 nesse caso é 3/5, b, que é 0, mais t vezes u2, que é 4/5, então t vezes 4/5, menos f do ponto AB, f de 1, 0, dividido, tudo isso dividido por t. Então, isso vai ser limite para t tendendo a 0, f de 1 mais 3t sobre 5, segunda coordenada aqui, 4t sobre 5. Então, uso aqui a expressão da f, isso vai ser 1 mais 3t sobre 5 ao quadrado, mais, segunda coordenada, 4t sobre 5, menos f de 1, 0, vai dar 1. Tudo isso dividido por t. Tudo isso dividido por t. Isso vai ser, então, continuando aqui, limite para t tendendo a 0, de, aqui a gente abre esse quadrado, né? Então vai ficar 1 mais 6t sobre 5, mais 9t ao quadrado sobre 25, 9t ao quadrado sobre 25, esse é o quadrado de, né, 1 mais 3t sobre 5 ao quadrado, mais 4t sobre 5 menos 1. Tudo isso dividido por t. Tudo isso dividido por t. Esse 1, então, esse 1 aqui cancela com esse menos 1. Esse 6t sobre 5 mais 4t sobre 5, isso vai dar 10t sobre 5. Né? 10t sobre 5. Aqui eu tenho 9t quadrado sobre 25. Esse t quadrado e aqui também tem t, então eu posso colocar t em evidência. Então vamos fazer isso aqui no próximo frame. Então a gente pode colocar o t em evidência, né? Então vai ficar limite para t tendendo a 0 de, o que sobrou lá? Sobrou, então coloquei o t em evidência, vai ficar 10/5, né? 4/5 mais 6/5, então 10/5, que é o mesmo que 2, mais 9t sobre 25. Era t quadrado, coloquei t em evidência, ficou assim. Dividido por t, esse t de cima a gente cancela com o t de baixo e portanto, isso vai ficar limite de 2 mais 9t sobre 25, t tendendo a 0. Quando t tende a 0, essa parcela aqui vai tender para 0. E, portanto, esse limite vai ser 2. Né? Ou seja, a derivada direcional da f na direção do vetor u dado no ponto 1, 0 é igual a 2. Né? Igual a 2. Ok? Beleza. Então,
Então, legal, né? Derivada direcional, sucesso, se calcula a taxa de variação, né? Então, vai ser dado por um limite, mas aí aqui a gente fica, será que então agora, toda vez que eu quiser falar de derivada direcional, calcular a taxa de variação de função de várias variáveis, eu vou ter que fazer limite? Então, não necessariamente. Então, vamos ver o caminho que a gente pode tomar para calcular essa derivada direcional de maneira um pouco mais direta. Né? Para isso, a gente precisa supor, por hipótese, então suponha que a função f que a gente está considerando seja suponha f de xy diferenciável no ponto AB. Diferenciável em AB. Vamos supor isso, tá? Suponha que ela é diferenciável no ponto AB. E aí a gente vai considerar da mesma forma que U vetor unitário, né? Então U, um vetor cujo módulo é 1, né? Vamos considerar aquela parametrização alfa de t da reta, né, que passa pelo ponto AB e tem a direção do vetor U, as coordenadas de U aqui, o 1, o 2, tudo como antes. E vamos chamar aqui também de G de t, a composta de f com a alfa de t, ou seja, a função que descreve a variação da f sobre a curva, ou seja, que descreve a função f, a imagem de f, ao longo da reta alfa de t. Então, se f é diferenciável, e a gente já sabe, né, que a derivada direcional da f na direção do vetor u no ponto AB, isso aqui, por definição, é precisamente a derivada dessa função g no zero. Essa derivada da g no zero, ela nada mais é do que a derivada de f, vamos escrever assim, f composto com alfa derivada no ponto zero. E aí aqui eu tenho a derivada de uma função composta, e é composta de duas que eu sei que são diferenciáveis. A alfa é diferenciável, isso é uma reta, e a f, por hipótese, estamos assumindo ser diferenciável. Se ambas são diferenciáveis, a gente pode aplicar a regra da cadeia aqui para calcular essa derivada. Então, a regra da cadeia diz que a derivada da composta é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro. Derivada da função de fora aqui é interpretada como sendo o gradiente da função, ou seja, aquele vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, vezes a derivada da função de dentro. Vezes a derivada da função de dentro. E esse vezes é o produto escalar. Vou até destacar isso. Esse pontinho aqui representa o produto escalar de vetores. Produto escalar de vetores. Bom, mas aqui a gente tem, então, gradiente da f no ponto alfa de zero, vamos lembrar, né? Alfa de zero, faço t igual a zero, isso dá AB, dá o ponto AB. E o alfa' de zero, nós calculamos já antes, né? Derivada disso em qualquer ponto dá U, né? Em particular, no zero também vai dar U. Isso aqui é o vetor U. Ou seja, a nossa conclusão aqui é que, então, portanto, a derivada direcional da f na direção do vetor U, no ponto AB, é dada pelo produto escalar do gradiente da f no ponto AB, produto escalar com o vetor U. Essa fórmula aqui é incrível. Essa fórmula é incrível. Quer dizer, a gente não precisa calcular o limite toda vez que quiser fazer derivada direcional. Basta fazer o produto escalar do gradiente da função, aquele vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, com o vetor U, que é o vetor diretor aqui. Lembrando que U é sempre unitário,
Ponto importante. E para isso valer, para essa igualdade valer, a função f tem que ser diferenciável no ponto. Se a função não for diferenciável no ponto, essa igualdade pode não valer, ok? Mas sendo diferenciável, essa é a forma de calcularmos a derivada direcional sem ter que recorrer ao processo de cálculo de limites. Então vamos retomar o mesmo exemplo que a gente fez antes, né? O exemplo era esse aqui, e então a gente quer calcular a derivada direcional dessa função f de x, x² mais y, no ponto 1, 0, na direção desse vetor. Como aqui eu tenho uma função diferenciável em todos os pontos, eu posso usar esse resultado que a gente acabou de deduzir. E quando a gente fizer isso, deixa eu limpar aqui o quadro para a gente poder usar esse espaço. Então, segundo o resultado que a gente acabou de deduzir, a derivada direcional da nossa função f na direção desse vetor u no ponto 1, 0, ela vai ser dada simplesmente pelo gradiente da f no ponto 1, 0, produto escalar com o vetor u. Agora, vamos calcular aqui o gradiente da f, né? Gradiente da f num ponto xy qualquer a princípio. Então, primeira coordenada, derivada parcial da f em relação a x, que vai dar 2x. Segunda coordenada, derivada parcial em relação a y, que vai dar 1. Portanto, o gradiente da f no ponto 1, 0 é o vetor 2, 1. 2, 1. Então, esse produto escalar vai ser o produto escalar entre o vetor 2, 1 e o vetor 3/5, 4/5. Esse produto escalar ele vai ser então, 2 vezes 3/5, 6/5, mais 1 vezes 4/5, o que vai ser 10/5, que é o mesmo que 2, que não poderia ser diferente, né? O mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Então, de fato, essa é a forma, o método prático para a gente calcular a derivada direcional, né? Sem ter que recorrer ao limite, mas sempre lembrando, é bom enfatizar sempre que a função tem que ser diferenciável no ponto para essa igualdade ser verdadeira. Ok? Para a gente encerrar esse assunto, então, acabamos de deduzir, né? Vamos assumir aqui que a função f é diferenciável, a curva alfa é o que descreve a reta, né, que passa pelo ponto AB, tem a direção do vetor u, e então nós vimos, então, sob essas condições, com f diferenciável, a gente acabou de ver que a derivada direcional da f na direção do vetor u no ponto AB é dada pelo produto escalar do gradiente da f no ponto AB e o vetor u, né, produto escalar entre esses dois vetores. E aqui, vamos relembrar aqui uma fórmula lá da geometria analítica que diz para a gente que o produto escalar é um produto, né, de vetores cujo resultado é um número, e esse número ele tem uma relação com o ângulo entre esses dois vetores. Mais precisamente, é válida a seguinte fórmula. Então, o produto escalar do gradiente com o vetor u ele é igual ao módulo do gradiente da f no ponto AB vezes o módulo de u vezes o cosseno do ângulo θ formado entre os vetores gradiente da f no ponto AB e o vetor u. Então, eu tenho aqui, né, o ponto AB, e aí aqui o vetor gradiente da f em AB, aqui o vetor u, Então, θ é esse ângulo aqui formado entre eles e vale essa relação. Mas aí a gente lembra, né, que o vetor u, quando eu faço derivada direcional, eu sempre escolho o vetor u como tendo módulo 1. Portanto, nessa igualdade aí, o que a gente vai ter vai ser o seguinte.
Então, isso aí vai implicar que a derivada direcional da f na direção do vetor u sempre vai ser no ponto AB, né? No ponto AB, sempre vai ser, quando f for diferenciável, o módulo do gradiente da f no ponto AB vezes o cosseno do ângulo entre o vetor u e o gradiente da f no ponto AB. Bom, isso aqui tem uma importância bem, tem uma relevância bem interessante. Né? Se eu entendo, né, que a derivada direcional é taxa de variação, então essa forma está dizendo que essa taxa de variação ela tem um valor máximo. E por que ela tem um valor máximo? Porque a função cosseno, né, o cosseno do θ que aparece aqui, essa expressão, esse número que aparece aqui, é um número que sempre estará entre menos 1 e 1. É um número que sempre estará entre menos 1 e 1. Isso aqui é sempre verdade. Né? Esse número sempre vai estar aqui. Sempre. Então, essa taxa de variação, ela tem um valor mínimo. E esse valor mínimo é quando o cosseno de θ for menos 1. Né? Quando o cosseno de θ for menos 1, a taxa de variação vai ser mínima. Né? Inclusive, o valor dela vai ser menos o gradiente. E quando o cosseno de θ for 1, aí a gente vai estar diante da taxa máxima, né? Da taxa máxima que é quando a taxa de variação será igual ao módulo do vetor gradiente. Né? Bom, mas quando que o cosseno é 1 e quando que o cosseno é menos 1? O cosseno é 1 quando o ângulo for zero. Ou seja, quando a gente estiver na seguinte situação, ó, quando o ângulo for zero, então quando o θ for zero, a gente está na seguinte situação. Então aqui estaria o ponto AB, né? Aqui estaria o ponto AB e aqui o vetor u, aqui o vetor u e o vetor gradiente assim. Eles apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Isso que significa o ângulo θ ser igual a zero. Então, se isso acontece, então a gente tem o que nós chamamos de direção de maior crescimento da função f. Então, qual é a direção de maior crescimento da função f? É a direção u, que é a mesma direção do gradiente e o mesmo sentido do gradiente. Essa é a direção na qual a f experimenta o seu maior crescimento. É a direção de maior crescimento da função. É a direção em que a taxa de variação é a maior possível. É a maior possível. Né? E quem é esse vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido do gradiente, porém tem módulo 1? Esse vetor é justamente o versor. Né? Então, quando isso aqui acontece, a gente tem u aqui, né? Isso aqui implica que u é o versor do gradiente, ou seja, u vai ser o módulo do gradiente, desculpa, gente, o módulo do gradiente não, né? U vai ser o gradiente dividido pelo módulo do gradiente, né? U vai ser o gradiente dividido pelo módulo do gradiente. Esse é o U. E quando isso acontece, aqui a gente está falando da direção de maior crescimento. Né? Maior crescimento de f. Em AB. No ponto AB. Essa é a direção de maior crescimento. Por que é crescimento? Porque a derivada é positiva. Quando θ é zero, o cosseno de θ vai ser 1. E então a derivada vai dar positiva, vai dar um módulo do gradiente. Então, por ser positiva, então lembra lá do cálculo 1. Taxa de variação positiva, derivada positiva, função crescente. Então, essa é a direção de maior crescimento. E a maior taxa possível, a maior taxa
né? A taxa de variação nessa direção de maior crescimento é precisamente o módulo do gradiente. Agora, o que acontece quando θ é menos... desculpa, olha melhor, em que cenário o cosseno de θ é menos 1? O cosseno de θ é menos 1 quando o ângulo entre esses dois vetores for π, né? Quando o ângulo for π. Coloquei um menos ali, ignorem esse menos. Quando o ângulo for π, né? Ou seja, é quando eu tenho, por exemplo, o vetor AB aqui, aqui o meu vetor U, e o vetor gradiente agora, ele é assim, ó. Ele é assim. O gradiente da F em AB, ele tem a mesma direção de U, a mesma direção, porém o sentido é o oposto. Ou seja, o ângulo aqui, ó, é um ângulo raso, né? É π, é um ângulo π. Então, quando isso acontece, nós temos aqui agora o U não é mais o versor do gradiente. O U vai ser menos o versor do gradiente. Né? É essa expressão igualzinho, só que com menos na frente. E essa aqui é a direção de maior decrescimento. De F, né, de F em AB. É a direção na qual a função f experimenta o seu maior decrescimento. É aquela diminui com a maior velocidade. É isso que a gente está dizendo aqui. E essa menor taxa de variação da f, né, que vai acontecer nessa direção de menos o versor do gradiente, é justamente menos o módulo do gradiente da f nesse ponto AB. Né? Então, quando vocês se depararem com problemas do tipo determine qual é a direção de maior crescimento da função f no ponto tal, é disso aqui que a gente está falando. Ok, gente? Espero que essa videoaula tenha deixado essas ideias claras. Se ficou dúvidas, não deixem de mandar suas dúvidas para a gente. Vamos aí continuar caminhando juntos, né, nessa nossa jornada pelo cálculo 2 e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais.